Olá, sou a professora Marta Regiane Proença Filho Tasso e vou apresentar a vocês um módulo denominado Prática Docente e Educação Inclusiva, que faz parte do curso Docência no Ensino Superior, Aspectos Didático-Pedagógicos. Nesse quarto tópico, Educação Inclusiva e Currículo, nós temos como proposta discorrer considerações sobre a importância de ter um olhar apurado para o currículo aplicado nas escolas, universidades, onde a inclusão está presente, refletindo com os professores se a forma como concebemos o currículo está contribuindo de fato para a inclusão. Vamos lá? Então, inicio com uma pergunta. Como fica o currículo quanto ao acesso e acessibilidade dos alunos incluídos? E aqui eu trouxe, dentro do contexto histórico da educação inclusiva, considerando que a educação especial na integração fazia parte era um subsistema da educação, onde o currículo era único e não haviam as adaptações. Se vocês observarem, nesse momento de integração, onde o aluno não era destinado a ele nenhuma certificação, escolarização, eles iam para as classes especiais com intenção de socialização. Então, existiam esses espaços já destinados com fins educacionais, mas que eles tinham acesso, então, a esse modelo de reabilitação, eram considerados como deficientes, mas que não havia conteúdos acadêmicos destinados a esse aluno. Então, ele ia para a escola para aprender atividades de vida diária, como amarrar o sapato, escovar os dentes, abotoar a camisa. Então, ele aprendia essas atividades, atividades de psicomotricidade fina, e então não havia, o currículo era único, sem adaptações. O que nós podemos observar nesse período, então, de inclusão? Então, nós pensando aí no que alguns autores nos apontam, por exemplo, Januzzi, Mazzotta, Sasaki, Stambeck, Mantoan, nos apontam, então, que a integração no Brasil é considerada aí na década de 1980, trazendo para uma data mais específica. E inclusão a partir de 1990 por conta dos próprios documentos internacionais que impulsionaram, o Brasil aí para que houvessem políticas, documentos oficiais que dessem suporte, para os alunos com necessidades educacionais especiais. Então, dentro desses dois contextos de integração e inclusão, nós observamos um avanço bastante significativo em relação à educação especial e regular. Então, até 2008, a educação especial ela ficava à parte da educação, considerando onde essa pessoa ia para se reabilitar, para se tornar, na verdade, buscava-se a normalização desse sujeito ainda, mesmo falando de um período de inclusão. Mas aí começa o grande movimento para que esse currículo fosse, então, um currículo flexibilizado. O que seria isso? Então, adequações curriculares, flexibilizações nesses currículos. Que nenhum conteúdo fosse suprimido do currículo. Então, eu tenho um aluno surdo, eu vou trabalhar com ele a questão de música, de entonação, eu preciso, sim, adequar o currículo para que esse aluno trabalhe, realize as mesmas atividades que os demais alunos. Então, a grande diferença entre esses dois períodos é que aqui, então, no período de inclusão, esse trabalho ele vai ser articulado, sim, com educação especial, a questão do próprio atendimento educacional especializado, eles vão trabalhar junto com o ensino regular, com as escolas especiais, para surdos, para deficientes intelectuais, mas eu preciso, sim, ter esse currículo flexibilizado, Então, bem no sentido de não retirar nenhum conteúdo, Então, esse aluno tem o direito de
E aí sim nós vamos observar também dentro dessa flexibilização curricular, nós temos que garantir a questão do apoio, né? Então a educação especial vai ter que ofertar o apoio para esse aluno e de forma complementar, suplementar e substituir, mas não quando eu falo de educação especial e com essa possibilidade de substituição, eu estou falando naquele atendimento educacional domiciliar, atendimento educacional, é só dessa forma que ela vai ser substitutiva, no sentido de atendimento educacional especializado para esses contextos onde esse aluno não esteja. Mas mesmo assim, o currículo permanece o mesmo, né? Permanece o mesmo, com todo o seu formato de flexibilização e de forma que realmente sejam adaptadas as atividades para a inserção desse sujeito. Bom, a Mittler, ela vai falar aqui que no campo da educação, então, a inclusão, ela envolve um processo de reestruturação das escolas, né? Reforma e reestruturação das escolas, pensando em assegurar todos os alunos, né? Independente, para que eles possam ter acesso a essas oportunidades educacionais sociais, ela ter acesso, e para ela ter acesso, né, a essa reestruturação, a essa reforma da escola, a essas oportunidades educacionais e sociais, ela precisa, sim, incluir um currículo corrente e avaliação, registros, relatórios, aquisições acadêmicas, as decisões, tomadas de decisões, né, agrupamento de alunos, organização da sala, a própria pedagogia, a prática pedagógica em si, né, então, e que esse aluno ele deve ter oportunidade a todos os espaços de lazer, de esporte, recreação. Então, pensem vocês, se na integração nós falávamos numa condição de socialização desse sujeito, né, para que ele fosse na escola, agora ele tem que ser inserido em todo o contexto da escola, começando como currículo, projeto, dentro do projeto político-pedagógico do curso, deve ter um currículo inclusivo, né? Então, hoje nós estamos discutindo os nossos PPCs, então, obrigatoriamente, nós temos que ter contemplado dentro desses nossos PPCs, né, esse currículo inclusivo. Então, eu tenho que modificar, reestruturar, reformar essa escola para dar conta, assim, de oportunizar esse sujeito à educação e através também de toda essa mobilização, desde o currículo, do PPC, todos essas questões, para que realmente haja essa inserção do sujeito nesse contexto. Bom, então, considerando já os documentos que nós falamos, assim, já citamos, né, por exemplo, a Declaração de Salamanca, né, que nós já conhecemos de uma forma ou outra, vocês com certeza já ouviram falar, já discutiram em outras situações, né, nós vamos observar que alguns documentos, por exemplo, a Declaração de Salamanca, que fala dos princípios, né, da educação, atendendo às necessidades específicas desses alunos, ela vai trabalhar os currículos e devem adaptar-se às necessidades do aluno e não vice-versa. Então, as instituições de ensino, portanto, deverão fornecer oportunidades curriculares que correspondam aos alunos com capacidades e interesses distintos. E vem bem ao encontro da nossa condição de pensar que o que oportuniza esse aluno? A igualdade? Porque se eu falo assim, não, é igualdade para todos, eu reconheço que eu tenho um aluno com deficiência. Se eu falo em igualdade, eu não estou dando o direito desse sujeito de ser visto na sua diferença. Então, ele é igual, mas desde que nós não ignoremos as diferenças. Então, eu preciso oportunizar considerando essas capacidades e interesses distintos. Então, esse documento já nos afirma isso, que ele precisa, sim, fazer essa adaptação de forma a contemplar as necessidades dos alunos. Então, a responsabilidade da inserção desse sujeito é da escola, é da instituição escolar, né, de todos os envolvidos, gestores, equipe pedagógica, todos, e não do aluno se adequar àquele sistema. Né? Então, fica bastante claro que nós precisamos nos adaptar. Então, também pensando num documento extremamente importante, né, que
que foi reflexo dessa discussão da Declaração de Salamanca, de 1990, foi, então, a LDB. E no artigo 59, no inciso 1 e 2, ela vai trabalhar com a questão, né, vai apresentar aqui que os sistemas de ensino assegurarão, né, a esses alunos, aos alunos com deficiência, né, então vamos retomar física, neuromotor, deficiência intelectual mental, deficiência auditiva e surdo, deficiência visual e cegos e baixa visão, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender as necessidades especiais. Então, os sistemas de ensino assegurarão. Então, é de direito deles nós nos organizarmos para receber esse aluno. Então, aqui fala, além da questão do currículo, do método, das técnicas, fala também da terminalidade específica, porque é essa terminalidade específica que vai dar direito a esse aluno de permanecer naquele curso. Por que é importante, então, a terminalidade específica? Porque se eu sei que aquele sujeito é um sujeito surdo, eu estou usando a terminalidade específica para aquele sujeito, eu sei que ele precisa da língua de sinais, que a Libras é a primeira língua dele, é a língua de instrução, que ele vai ter, sim, comprometimento na língua escrita, na língua portuguesa, na modalidade escrita. Bom, então eu tenho que pensar considerando a terminalidade específica desse sujeito. Ah, mas eu tenho um aluno que é deficiente auditivo. Ah, então ele não precisa da língua de sinais. A terminalidade, quais são as necessidades? Ah, ele precisa de um leitor orofacial. Então, quais são as necessidades específicas desse aluno, né? Então, por isso que a legislação fala dessa condição de terminalidade específica. Bom, um outro documento bastante importante são os PCNs, né? Então, ele vai falar que considerar a diversidade que se verifica entre os educandos nas instituições escolares requer medidas de flexibilização e dinamização do currículo. É o que nós já vimos, então isso já está sendo posto desde 1990, lá na Declaração de Salamanca, que fala dessas medidas de flexibilização, de dinamização do currículo, para atender efetivamente os alunos, né, oriundos das necessidades educacionais especiais, e aí entra também a questão do deficiente, altas habilidades de superdotação, e condutas típicas de síndromes, e também diferenciar a demanda desses determinados alunos com relação aos demais colegas, né? Então, quais são as necessidades desse aluno e como que eu vou flexibilizar esse currículo aí, dinamizar esse currículo para atender, né, esse aluno. Então, o que nós podemos compreender do que são essas adaptações curriculares, né? Então, são as modificações realizadas pelo professor, então, todas as estratégias, as intencionalidades organizadas para dar resposta às necessidades de cada aluno. Isso é uma adaptação. Quando se fala das adaptações curriculares, nós estamos falando de planificação e de atuação docente. Então, como que eu vou verificar quais as necessidades daquele meu aluno, qual o suporte que eu vou dar para que realmente ele permaneça com êxito dentro da escola, né? Então, eu preciso, sim, fazer esse plano, esse planejamento e pensar nessa atuação docente, de como que eu vou atuar para dar conta disso. Então, tem uma fala do Carvalho que é a seguinte: as adaptações curriculares, ela tem ainda a característica de um contínuo, no qual, num extremo, estão as mudanças que intuitivamente o professor introduz em sua prática pedagógica, e no outro, as modificações mais significativas, seja nos objetivos curriculares, ou seja, na metodologia didática. Então, para isso, essas adaptações, elas são necessárias, né? Essas mudanças. E é o professor que vai introduzir isso na sua prática, garantindo essas modificações, então, nos objetivos curriculares e na metodologia, né, na didática aí do professor. Então, o que seria? Como que nós, professores, podemos
conseguir fazer essas mudanças, essas adaptações curriculares na educação superior. Então, além dessa nossa prática pedagógica diferenciada, como que nós vamos buscar essas adaptações curriculares? Então, num primeiro momento, junto aos coordenadores do curso, né, aos gestores, como que eu posso fazer essas modificações, quem é esse meu aluno, num outro momento, o próprio núcleo de acessibilidade da instituição, o NAI, ele pode colaborar no sentido de qual o plano individualizado que tem desse aluno, né? Então, característica, de responsabilidade até do próprio núcleo de acessibilidade da instituição, ter um plano educacional individualizado, né? Então, nós falamos plano individualizado, no entanto, nós podemos, por exemplo, ter 5 transtorno espectro autista, que tenha características, indicadores próximos, que tem um bom diálogo, que tem afinidade e afetividade entre eles, e nós podemos, sim, fazer um trabalho, né, um plano de ação, um plano individualizado para esse grupo, mesmo sendo com um nome individualizado, mas nós podemos atender um grupo maior, né? Porque muitas vezes eles se sentem pertencentes, né, com seus grupos, com seus pares. Isso fortalece, eles discutem, eles nesse núcleo de convivência, né, eles conseguem se situar melhor, compreender melhor um ao outro. Então, o NAI é uma possibilidade bastante importante aí na educação superior de nós buscarmos ajuda e termos ajuda para saber como lidar com esse aluno. Definir um currículo também não significa estabelecer modos uniformes de pensar e de agir. E isso é uma questão bastante séria, porque muitas vezes o professor acredita, eu vou uniformizar, né, eu vou estabelecer aqui algumas estratégias e que contempla todo, e é isso, né? Então, nós temos que cuidar com essa questão na hora de definir esse currículo. Se realmente eu vou atender a todos, se eu vou dar conta de atender aquela especificidade daquele aluno, né? Uma outra condição também de como realizar, né, essa questão do currículo, essas adaptações curriculares, é refletir sobre um currículo que leve em conta qual é o sentido dos conteúdos ministrados ou estipulados para o estudante na educação superior. Então, qual é o sentido daquele conteúdo para esses alunos? Então, o professor ele pode pensar e não só, né, trazer para a condição daquele aluno, né, daquele aluno com necessidades especiais, ficar preso, né, nesse laudo, nesse diagnóstico, nesses indicadores, e pensar em fazer essas adaptações para aquele aluno. No entanto, ele pode usar essas adaptações para todos os outros alunos. Então, é uma questão do professor refletir realmente qual é a prática pedagógica dele, o que ele considera pertinente e importante naquele contexto, né? E da mesma forma, no sentido da avaliação, né, que nós vamos conversar um pouco para entender como que essa avaliação deve ser elaborada e considerada ali a partir dessas dificuldades até desses alunos. Bom, então, a Coelho também fala que o que pode se fazer aí, poderá fazer diferença nessa ação do professor, né? No processo dessa formação do estudante, é a realização de um novo currículo, é a reflexão, o debate, a construção do projeto de formação, né, da proposta curricular. Então, é imprescindível que haja reflexão, debate para essa construção do projeto de formação. E, principalmente, trazer para dentro dessa reflexão, desse debate, a questão desse currículo flexível, desse currículo inclusivo, né? Então, à medida que esse processo ele vai acontecendo, vai havendo esse profundamente educativo, trazendo resultados, né? Tanto para o docente como para o discente. E aí vai mudar a prática, a concepção que eu tenho daquele sujeito, e vai ficar muito mais prazeroso trabalhar considerando essas modificações, né? Essas reflexões, esse debate aí, para que haja essas modificações nas ideias e concepções da própria prática do sujeito. Bom,
E com isso dando um sentido, né, um novo sentido aí o trabalho, a sua prática pedagógica. Todo com, como eu falei anteriormente, é imprescindível que haja esse debate, essa reflexão para construir esse projeto de formação e dessa proposta curricular. Bom, aqui estão as referências, né, dessa parte, desse nosso tema. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo.